Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Bate-Papo PEN Online. Hoje nós estamos recebendo nada menos do que o seu Cláudio Berci de Souza, né, seu Cláudio? Seja muito bem-vindo, o seu Cláudio, escritor aqui de Penha, e outras facetas, né, que ele tem aqui. A gente vai falar sobre isso hoje e também sobre a história de Penha, remetendo aí à comemoração de ontem, né, de 64 anos de emancipação. Seu Cláudio, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite aos espectadores da Penha Online. Eu agradeço o convite. Estou aqui com muito prazer para passar as informações que me forem perguntadas. Estou à disposição, Alex. Pode perguntar o que achar que deve saber. Seu Cláudio, que gentilmente aqui atendeu ao nosso pedido, veio, né, aqui ao estúdio do Penha Online para gravar. Recém passou por uma cirurgia, né, seu Cláudio? Cirurgia de vistas? Eu fiz cirurgia da vista, né? Sim, e tá, por isso que ele está com óculos escuros aqui, mas poderia ter se negado, mas também fez a gentileza de vir mesmo. Fiz a troca do cristalino, né? Sim. Ficou muito bom, graças a Deus. Agora estou vendo tudo. Opa! A cores e ao vivo. Isso do alto dos seus 87 anos, né, seu Cláudio? 87 anos de história. Sim. 87 anos de idade do seu Cláudio Berci. 8.7. 8.7. Exatamente. E escrevendo mais, né? Tem mais livros saindo do forno aí, né? Meu passatempo, meu hobby, né? Eu faço aquilo que gosto, então estou feliz por isso. É um hobby desde criança já, não a leitura? Sim, Eu sempre fui muito interessado pela história, por tudo, né? Certo. Especialmente pela literatura em geral, né? Sim. Meu hobby sempre foi ler, daí passei a escrever, porque a leitura incentiva também, né? Sim. Entende? Você passa a ter aquele ideal de criar também alguma coisa. Uhum. Então, me tornei escritor e estou feliz por isso, tá? Feliz só por viver na Penha. Sim. Seu Cláudio, eu acho que todo mundo sabe, né, gente, que o seu Cláudio é o compositor do hino de Penha, o hino municipal de Penha, que foi gravado por um coral, né? O hino foi uma comemoração dos 40 anos da emancipação política do município, ou seja, do distrito, né, que passou ao município. Foi em 1998, o então prefeito Clóvis Bergamaschi, ele abriu um concurso para a criação do hino do município. E eu participei do concurso e tive a graça, a honra de ter sido o escolhido, né? Então fiz a letra e música. Por ocasião do aniversário do município dos 40 anos, foi ali em 1998, a Câmara Municipal se reuniu em sessão solene, até foi na Sociedade Amigos de Penha, e ali o hino foi cantado pelo coral Laci Simão Corrêa, sob a regência do maestro Nilson de Souza, que ainda hoje está em evidência. E o coral cantou o hino. Aí foi feita uma gravação normal, depois foi melhorada a gravação, mas não chegou a ser assim gravado numa edição assim de discos, não. Mas tem várias gravações, inclusive passa no YouTube, muito bem feito, com a amostra dos versos, assim, ao vivo, né? Tem. É muito interessante. E o hino pegou. Pegou, não, e é lindo, né? O pessoal gosta e é bastante cantado, inclusive nesses momentos cívicos, nas escolas. E ele tem trechos que é basicamente a sua vida, né? Feliz por viver na Penha e lindas histórias tem para contar. Eu fiz esse primeiro verso, sou feliz só por viver da Penha, para não caracterizar só quem é penhense. Quer dizer, perfeito. Basta viver na Penha para ser feliz, entende? Sim. Então esse foi o meu objetivo. Sim. Então, a gente está passando aí atrás, vocês já devem... a gente transmite o programa aqui pelo YouTube, pelo Facebook do PEN Online, põe cortes no TikTok, no Twitter e no Instagram, mas também divulga os áudios, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Então, para quem está vendo pelo grupo do WhatsApp aí, está ouvindo, não está vendo, mas aqui atrás da gente está passando um vídeo com a seleção de 40 livros do seu Cláudio Berci. Tá vendo lá na tela lá, seu Cláudio? Eu acho que eu diminui lá, né? Tá lá, ó.
São Tá muito 40 livros, né? Mas são 41, na verdade, né? Que o senhor já escreveu. Aqui só está faltando o de Itajaí, né? Esse 40, 41, 42 é os livros impressos, né? Mas dentro disso aí eu tenho muito trabalho como artigo de jornais, né? Ah, sim, eu sou colaborador de vários jornais e tem milhares de artigos, digamos assim. Sim. Incontável. Né? E elaborei também, assim, muito calendários para algumas empresas, inclusive lá para o Santuário da Madre Paulina. Fiz muitos anos assim, calendários, anuários. E foi... Tem bastante coisa, né? Tem uma bagagem bastante grande. Sim. Vamos voltando aqui, eu acho que para a história de Penha, falando já que a gente está falando do aniversário da cidade, né? A gente já conversou uma vez, né, seu Cláudio? O senhor já tinha me recebido uma vez na sua casa lá, uns 3 anos atrás, aí, quando o Penha Online era uns 4 anos atrás, né? Quando o Penha Online era um embrião ainda. A gente conversou sobre a história de Penha, né? Que se remete lá basicamente ao Tratado de Tordesilhas, né? Foi ali basicamente que começou, né? Se levarmos em conta que Penha faz parte da história do Brasil, não é? Ou seja, a própria armação de Itapocorói, onde tudo começou, não é? O Tratado de Tordesilhas aconteceu lá em 1494, se não me engano. Isso. Não é? Foi antes do descobrimento do Brasil, entende? E esse tratado prevaleceu até 1750, quando então fizeram uma renovação do contrato, que as terras descobertas, as novas terras descobertas por Espanha ou Portugal, pertencia para cada um dentro daquele traçado, né? Certo, Digamos assim, para leste pertencia a Portugal, para o oeste para a Espanha. Sim. Né? E esse tratado foi rompido. Esse tratado novo de 1750 foi rompido quando, em 1777, houve uma invasão espanhola na ilha de Santa Catarina. Sim. Que já então pertencia a Portugal. Né? Mas como a Espanha acabou tomando a ilha, foi provisoriamente, até que os governantes lá de cima, a Dona Maria I e o Príncipe de Castela, então resolveram devolver a ilha para Portugal. Nesse meio tempo, a armação de baleias que tinha lá na ilha de Santa Catarina foi autorizada a sair e buscar outro ponto para se instalar. Foi onde foi escolhido a enseada de Itapocorói. Sim. Então, em 1777 para 1778, já foi capturada a primeira baleia na armação de Itapocorói. Tá? Então, quando dizem, né, que a igreja de armação fora construída com óleo de baleia, então eu faço um ponto a ponderar, porque quando a igreja foi feita, não havia ainda a pesca da baleia. Entende? A igreja de 1759, e a primeira baleia capturada, vamos dizer, fora em 1778. As pessoas falam que foi construído com osso de baleia, várias coisas. Ou seja, 19 anos depois, né? 19 anos depois da construção da igreja, que veio a primeira baleia. E para trazer óleo de baleia de outra armação, se existisse, já existia, a da Piedade, no caso, mas era um produto de exportação, era um produto caro, não ia botar em material de construção, em argamassas. Né? Sim. Então eu até dei um sentido para que o óleo de baleia fosse colocado na igreja. Então talvez na cal de pintura, posteriormente, pudesse botar o óleo de baleia no lugar do óleo de linhaça, que se bota na cal, né? Mas não na base, não na Mas estrutura. não na construção, né? Sim. Na cal de pintura, sim, pode ser. Então, alguém comentou, botaram o óleo de baleia na igreja. Então, aí ficou aquele negócio, foi construído com óleo de baleia. Sim.
Então, ali em Não, 1778, por aí, não eles... quero desmentir, né? Tudo bem. Aham, Mas eu acho que óleo de baleia também não é material de construção, né? aham, aham. Entende? Sim, entendi. Então ficou assim. Mas eu, quando falo nesse ponto, eu sempre abordo, olha, a igreja foi construída há 19 anos De... de ter baleia em antes de armação, ter... né? Sim, aham. Entende? E o nome armação ficou na enxada de Tapacoró por causa da instalação que foi montada para a captura e beneficiamento de baleias. Sim, foi ali por volta de 1778, por ali. Daí sim. Aham. Isso prevaleceu até o final do século XVIII, entrou no século XIX, mas quando no começo do século XIX estava já meio decaída. Aí o governo português já não teve mais interesse em manter as armações de baleia, então passou para arrendatários. Certo. Entende? Sim. Então, aí, mas em 1820, quando passou por aqui o historiador naturalista, aquele Auguste de Saint-Hilaire, ele já encontrou da pesca da baleia em armação só em ruínas. Olha. Ele deixou um capítulo escrito sobre a armação de Itapacorói, mas já então a pesca da baleia não existia mais assim em evidência. Certo. Entende? Mas foi muito interessante. No livro Viagem à Província de Santa Catarina, de Augusto de Saint-Hilaire, tem uma história da chegada do Saint-Hilaire por aqui. Então, mas é um bom registro. E a partir desse momento, então, que deixou de se tornar uma baleia, uma armação, deixou de se tornar uma armação, né? Aí ele já partiu para a pesca imediatamente, ou ainda teve alguma coisa? Porque teve uma parte que teve agricultura, foi forte. Durante o auge da pesca da baleia, já havia uma população aqui no setor mesmo que abrange a armação de Itapacorói, cerca de aproximadamente 2.000 habitantes. Entende? E com a decadência da pesca, esse povo foi se dispersando. Entende? Foi saindo um pouco para o norte, buscando São Francisco do Sul, que já era o nosso centro comercial, por exemplo, daqui, né? E outros pararam por Barra Velha. Em 1825 foi fundada a comunidade de Nossa Senhora da Penha. Não é? Em 1820, quando Saint-Hilaire passou por aqui, estava sendo fundada a colônia do Sacramento, próxima à Foz do Rio Itajaí-Açu, que veio a ser a cidade de Itajaí. Então, Itajaí, historicamente, é de 1820, na mesma época que o Saint-Hilaire passou por aqui. Sim. Então, esse povo de armação, que foi para os lados de Navegantes, entende? Participou da fundação de Itajaí, digamos assim. Foi o que começou a população de Itajaí, foi com o povo que saiu aqui da armação de Itapacorói. Depois de São Francisco do Sul, foi Penha, então. E aí de Penha espalhou-se... São Francisco é de 1658. 1658. Fundado por Manuel Lourenço de Andrade. Junto com Manuel Lourenço de Andrade, veio da capitania de São Vicente João Dias de Arzão. Esse veio se estabelecer na região da Foz do Rio Itajaí-Açu, do lado de cá, o que se diz Navegantes hoje. Ele pode ser considerado um primeiro morador de Navegantes. Ele veio a fim de explorar garimpo do Rio Itajaí-Açu. Certo. Entende? Então, esse pessoal de São Francisco do Sul, ele já tinha, ou seja, São Francisco do Sul, com a construção da igreja de Nossa Senhora da Graça, é de 1661. Certo. Entende? Então, quando São Francisco já tinha 100 anos,
surgiu a armação de Itapocorói, sim, digamos assim. Sim. Já então em 1777, digamos Sim. assim, já tinha mais de 100 anos São Francisco. Uhum. Ou seja, a igreja de Armação é praticamente 100 anos depois da igreja de São Francisco do Sul. Sim. Mas é uma das primeiras. Sim, uma das primeiras aqui da nossa região, né? Do Vale do Itajaí, sim. Sim. A gente tem aqui, deixa eu só sair do quadro aqui um pouquinho para pegar os livros aqui. Eu tenho aqui na mão, gente, ó. Quer dizer, não estão todos aqui, né, seu Cláudio? O seu Cláudio me recebeu muito gentilmente na casa dele ontem à tarde, no pleno feriado. Aqui tem alguns deles, tem mais ali um pouquinho, mas ele também escreveu, além da história de Penha, ele também escreveu um livro sobre a história do navegante de Pissarras de Itajaí, né? Um livro de 200... Itajaí eu escrevi um livro e tenho outro pronto a editar. Tem mais ainda. Eu tenho o livro pronto a editar, que é Itajaí nos meus apontamentos. Uhum. Que eu acho que é o único, esse que já foi lançado, é o único que não aparece aqui atrás, né? Todos eles. Esse livro não veio ontem, mas eu vou resgatar para trazer para você ainda. Sim. Tem bastante aqui. Esse livro que eu fiz em 2016 tem o título de 2020 Itajaí 200 anos. Certo. É que eu gostaria que a história de Itajaí fosse comemorada pela fundação, não é? Uhum. Então eu dei razões, argumentos suficientes para que isso acontecesse. Porque Itajaí comemora a sua data histórica pela emancipação política, em 1860, quando é de 1820. Então tem 40 anos de história, que prevaleceu 30 anos só no governo de Agostinho Alves Ramos. Eles estão perdendo, não deixando para trás esse tempo. E tem muito, a história de Itajaí é muito decantada, tem muitos autores que falam sobre Itajaí, ainda hoje tem muita gente curtindo, como se diz isso aí, né? Uhum. Mas não há ainda oficialmente um fundador. Sabe-se que foi o primeiro Antônio Menezes de Vasconcelos Drummond e foi depois o administrador Agostinho Alves Ramos. Uhum. Né? Mas na data de comemoração da cidade, eles ficam fora. Entende? Então eu gostaria que fosse oficializado, basta a Câmara Municipal querer. Uhum. Mas ainda tem a possibilidade ainda. Tem a possibilidade Câmara ainda. querendo, sim. Certo. Seu Cláudio, voltando aqui novamente então a Penha. 1825, Penha se tornou freguesia, me corrija se estiver errado, foi isso, né? Em 1825 foi construída uma capela à Nossa Senhora da Penha. Um dos mentores dessa obra, dessa iniciativa, foi o cirurgião Luiz Rodrigues Pereira, que foi o último arrendatário da armação de Itapocorói. Entendi. Entende? Ele mudou-se para a Penha, talvez por interesses particulares, emocionais. Sim. E ali ele fundou a comunidade, ajudou a fundar a comunidade, em 1825. Logo foi chegando habitantes para aquela comunidade, foi indo que imediatamente passou a se chamar freguesia. Entendi. Freguesia de Nossa Senhora da Penha. Esta freguesia, em 1839, foi elevada à categoria de distrito. Pela lei número 109, de 23 de março daquele ano, de 1839, a freguesia de Penha passou a se chamar Distrito de Penha de Itapocorói. Já teve os dois nomes em um nome só. Sob a jurisdição de São Francisco do Sul. Certo, São Francisco do Sul. Pela mesma lei foi criada a Paróquia de Penha. A Paróquia de Nossa Senhora de Penha também foi criada pela mesma lei que criou o distrito. Quer dizer, o distrito de Penha pertenceu a São Francisco até 1860, quando então Itajaí desmembrou-se de Porto Belo e se tornou município.
Com a criação do município de Itajaí, sua extensão territorial absorveu o distrito de Penha. Certo. Daí Penha deixou de São Francisco e passou para Itajaí. Então, durante 98 anos, o distrito de Penha pertenceu a Itajaí e 21 anos pertenceu a São Francisco. Quase 100 anos sobre a jurisdição de Itajaí. 98 anos. Em 1958, então, a Câmara Municipal de Itajaí reuniu-se no dia 21 de junho. Era prefeito o senhor Carlos de Paula Seara. Uhum. E foi então emancipado os municípios, os distritos de Penha, Ilhota e Luiz Alves. Os três foram da mesma data, desmembrado de Itajaí. Então Penha passou ao município em 1958. Foi interessante porque isso aconteceu em junho, no dia 21 de junho. E naquele ano, a 29 de junho, logo uma semana depois, foi a grande festa de São João Batista e São Pedro aqui em Armação. E, ao mesmo tempo, a final da Copa do Mundo na Suécia. Sim. Quando o Brasil se sagrou campeão pela primeira vez. Uhum. Terminada a missa festiva na Capela de São João, o serviço de alto-falante passou a retransmitir o jogo da Suécia, diretamente da Suécia, Brasil e a dona da casa, né? Uhum. Suécia. Foi a revelação de Pelé. E o juiz e o... Como é que se diz? Não foi o juiz, foi o... Como se diz? Fica fora o bandeirinha, não? A vitória do Brasil por 5-2 foi a revelação de Pelé naquele dia. Sim. Uhum. E a Penha, naquele momento, vivia a euforia da criação do município. Certo. Entende? Uhum. Então, juntou-se tudo. Quer dizer, o município de Penha, a vitória do Brasil na Copa do Mundo, a revelação de Pelé, foi tudo naquele ano de 1958. Tudo junto com a festa de São João. Então, foi muito bacana aqui para a nossa região isso. Sim. Aí. Eu mesmo levei o rádio, receptor, e coloquei na frente do microfone do serviço de alto-falante e na torre da igreja. O próprio rádio ele repetiu pelo microfone. E transmitia o jogo, entende? Sim. Especialmente na voz do saudoso Milton Fonseca, né? Eu ia te perguntar, era ele que estava... Ele foi um grande articulador, foi ele o criador do serviço de alto-falante da igreja, foi um grande provedor ali, né? Uhum. Foi muito bom. Certo. Bom, e aí a gente andou mais um pouquinho e chegamos aí então aos dias atuais, né? São 64 anos de emancipação, então, a partir desse 1958. E a gente... Bom, os livros estão passando aí atrás de vocês, né? Mas aí a gente tem vários e vários livros aqui do seu Cláudio falando sobre a história de Penha. Bom, realmente são muitos livros para abordar um por um, né? Mas a gente tem aqui, entre eles, esse aqui, que é em forma de cordel, né? Escrito em forma de cordel, A Torre de 100 Anos, que fala aí sobre a capela de Igrejinha de São João Batista, que teve a torre construída a capela depois, né? de Armação, que fora construída pela provisão assinada em 1759, precisamente a 27 de abril, ela fora construída, mas sem a devida torre. Certo. Ela tinha um pequeno campanário ali no lado onde tinha o sino, mas não tem aquela ostentação, né? Então, em 1920, por coincidência, meu pai, Inácio Francisco de Souza, que tem o nome na rua principal aqui de Armação, juntamente com José Nascimento dos Santos, popularmente conhecido como Zé Teresa, os dois eram os provedores da comissão da capela e da capela de São João Batista. E eles, então, que levantaram o movimento
para a construção da torre. E foi nessa gestão deles que a torre fora construída. Então fez 100 anos agora, em 1920. Aham. Então, em 2020, no caso. Aí eu fiz em forma de cordel a história da torre. Isso, está aqui na minha mão agora. Já passou várias vezes atrás de vocês. É um pequeno livrinho, mas é interessante, que narra tudo direitinho. O articulador que me passou essas informações foi o seu Anísio dos Santos, saudoso, que hoje tem o nome na Academia de Letras do Brasil, seccional de Penha. E o seu Anísio tinha 5 anos de idade quando a torre fora construída. Sim. Entende? Ele realmente viu. Bom, acho que a gente já deu uma pincelada aqui a história de Penha. Para quem quiser saber mais, obviamente. Ontem já gravei um videozinho lá na casa do seu Cláudio para anunciar que a partir de amanhã, no caso, não a partir de hoje, porque hoje a gente está transmitindo aqui a entrevista, mas a partir de amanhã nós vamos trazer no Penha Online, com certa frequência, não sei se diariamente, algumas vezes por semana, trechos desses livros do seu Cláudio, né? Ele autorizou a gente tirar pequenos trechos, na verdade, são pequenos trechos, né, que a gente vai trazer. Embaixo dessas publicações vão estar ali o telefone, o endereço dele, a capa do livro também, junto com essas publicaçõezinhas. E aí vocês vão poder estar vendo como adquirir os livros para saber mais sobre a história de Penha, né? Que é só buscar aí lá pelo endereço do seu Cláudio, que vai estar aparecendo nessa publicação, e ter mais detalhes, porque o senhor pincelou o mínimo aqui, o rápido, né? Mas a história é extremamente rica, vasta, né? Então aqui seria interessante que cada morador de Penha pudesse ter todos esses livros que falam sobre a história de Penha, para entender bem a sua raiz, a raiz de Penha, né? Eu acho que aqui em Penha, mais recentemente, depois do Marieta, todo mundo passou a nascer lá. Eu nasci lá, inclusive, mas os meus avós eram daqui, bisavós da Santa Lídia, enfim, né? Então, todo mundo... Aí, como o senhor falou, as pessoas se espalharam. Aí eu tive avô que foi para Luiz Alves, que o senhor falou agora. Então, quer dizer, a região toda aqui tem um berço. Não, as raízes são aqui, ficaram aqui, né? Porque no meio desses livros aqui, aí fala de algumas pessoas que vão para Navegantes, Pissarra, Itajaí, como ele já citou aqui, né? E aí a gente remete aqui, retorna ao primeiro livro do seu Cláudio, que é esse aqui. É Um Beijo na Tempestade. O seu Cláudio, ele desde novinho gostava de ler, tinha esse hobby da leitura desde criancinha, como a gente já falou aqui no início, mas ele chegou num dado momento aqui que foi trabalhar de embarcado, né, seu Cláudio? Foi ser marítimo, né? Sim. Da Marinha Mercante do Brasil. E trabalhou... Quantos anos o senhor trabalhou lá nesse serviço, seu Cláudio? Eu fui marítimo 16 anos. Uhum. Profissional. Eu embarquei aos 16 anos, eu já estava embarcado. Naquele tempo não tinha esse negócio de menor não trabalhar, né? Sim, Entende? Já tinha até documento para menor. Inclusive tinha até uma lei que o menor podia ganhar meio salário mínimo, né? Uhum. Mas na pesca a gente ganha sob produção. Então eu, em 1951, já estava embarcado com 16 anos de idade, no Porto de Santos. Sim. E quanto tempo demorou depois que o senhor começou até sair esse primeiro livro aqui? Porque esse aqui, ele teve o embrião dele, foi em alto mar, não foi? Esse livro eu escrevi, comecei a fazer manuscrito, depois datilografado, e esse não conhecia o computador. Né? Sim. Esse foi... Inclusive os primeiros registros desse livro foram feitos num caderninho que o senhor comprou no Rio de Janeiro, é isso? Estou errado? Isso aconteceu o seguinte, nós estávamos trabalhando lá no litoral norte de São Paulo, lá para a região de São Sebastião, para lá, e houve notícia que a pesca do camarão estava muito boa a produção lá em Santana, já no norte do Rio de Janeiro, já próximo a Macaé, aliás, próximo a Espírito Santo, na região de Macaé. Então, pelo rádio, o patrão do barco autorizou que a gente entrasse no Rio de Janeiro, descarregasse a pescaria que tinha e fosse para o norte pegar
a produção lá em Santana. É uma ilha Santana que fica ao largo de Macaé. Hoje ela está muito movimentada pela ação da Petrobras, Sim, sim. essa plataforma de petróleo, essas coisas por lá, né? Naquela região. Macaé, inclusive, era uma cidadezinha pequenininha. Hoje já é uma metrópole. Sim, entende? Sim, em virtude do petróleo, principalmente. Então, nós entramos no Rio de Janeiro e eu, como era um leitor assim de José de Alencar, Machado de Assis, então eu conhecia muito o Rio de Janeiro através desses livros, que eles decantavam muito o Rio de Janeiro, né? Sim, Então, no momento de folga, eu disse, eu vou aproveitar, vou conhecer a Rua do Ouvidor, que é tão decantada pelo Machado de Assis e José de Alencar. E lá tinha uma livraria. Eu comprei alguns livros e, inclusive, comprei um caderno desse de capa dura com a intenção de rabiscar o meu livro sonhado, que já tinha, inclusive, o título. E não deu outra. Na primeira página eu escrevi, em letra garrafal, Um Beijo na Tempestade, que seria o livro. Isso era dia 23 de novembro de 1963. Pessoal, naquela 63. Época eu já estava com essa intenção de escrever. Sim. Só levei a efeito em 1984. Que idade era nessa época, seu Cláudio? 63? Quantos anos o senhor tinha? Em 63 eu teria 28 anos, né? Começou com 28 anos, basicamente. A escrever, né? Não, deixa eu ver. 35 para 68? 65, 30. É 34 então, né? Só se eu estou muito perdido aqui nas minhas contas. Não, eu sou de 35. Em 60 eu teria 25, 63, 28. Ah, o senhor é de 1935. 35. Ah, sim, entendi. Então eu tinha 23 anos. Mas a coincidência foi naquele dia que nós saímos do Rio de Janeiro para ir pescar em Santana. O rádio de bordo estava anunciando a morte do presidente John Kennedy, que foi assassinado em Dallas, Sim. no Texas. Então, e naquele dia, naquela noite mesmo, eu já estava rabiscando naquele caderno meus primeiros capítulos do livro Bem Foi marcante. Foi bem nesse dia, nessa fase, então, que ele foi assassinado lá. Então, de 63, já comecei a escrever e foi indo, até que me desembarquei, me tornei comerciante, e depois que eu concluí o livro, em 84, então, é que eu fui com o original a Florianópolis, lá na editora Lunardelli, e apresentei o original. Foram praticamente 20 anos, então, que ele ficou quietinho, gavetadinho. Sendo elaborada. Né? Ele foi elaborado ao longo desse tempo. Entendi. E, gente, eu fico impressionado porque, claro, a gente falando desse livro aqui, né, que ele, vamos dizer, uma ficção, né, o senhor criou ele todo. É impressionante já, a gente escreveu mais 40 e poucos, 41, né, claro que tem aqui muito livro de lembrança, que também não deixa de ser impressionante porque cada livro desse aqui requereu muita pesquisa também, né, além das memórias. E a gente tem um livro aqui do seu Cláudio, que não vai aparecer direito aí na tela porque ele é verde. Tudo que é escrito é muito bem pensado, né? Antes E pesquisado, né, acima de tudo. Que é o livro que eu falei que não vai aparecer direito para vocês aí na tela porque ele é verde. É Dr. Meyerle, né? Não sei se é assim que pronuncia. Dr. Meyerle. Que inclusive é o nome de uma rua aqui em Penha, né, seu Cláudio? E as pessoas às vezes moram na rua e não sabem nem quem é o fulano que deu o nome a essa rua, né? Tem um livro aqui, ó, para vocês que moram nessa rua aí, é interessante comprar e pesquisar. E também tem alguns livros menores de autoajuda, né, seu Cláudio? Esse livro, Dr. Meyerle, é a história de um médico de Blumenau que tinha a casa de veraneio aqui em Armação. E esse médico, ele viveu
De 1940 a 1997, somente no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Foi diretor, foi tudo, era tudo, cirurgião. Uhum. Então, eles foram 57 anos. Por isso que eu dei o título de A Vida pela Vida. Entende? Uhum. E eu tive a oportunidade, né, de acompanhar a trajetória de vida dele, foi meu amigo. Sim. E fui ao seu sepultamento em Blumenau, em 1997. Sim, sim. Bom, dentre todos os livros que tem aqui também, a gente pode passar aqui, tem uma autobiografia, né? E que tem. Bom, são 40 e poucos, gente. Realmente fica difícil de falar, de dar honra a cada um deles aqui, de ser citado, né, pelo próprio autor. Enfim, né? Aí tem os livros que falam bastante sobre a história de Penha também, como esse aqui, o município de Penha, Memória Histórica. Tem uns livros menores de autoajuda, como esse aqui. Esse aqui é um deles, né, Cláudio? O Veja Comigo, né? Esse é um deles, né? Ou esse esse é um deles. Esse eu ainda não li, esse eu descobri, eu peguei ele ontem. De autoajuda eu devo ter uma meia dúzia de livros. Que estão aqui, né? Tem outro aqui. Eles são menorzinhos, é interessante até para levar no bolso, né? É livro de bolso, né? Exatamente. Reflita Comigo. Tem um que eu não sei. Esses o senhor não tinha. São 5 livrinhos de cordel bíblico. O cordel bíblico. Isso. Esse eu posso. Esse eu tenho lá. O dia que a gente se encontrar lá novamente, eu pego eles então. Tá. Não peguei. Deixa eu ler isso aqui primeiro, vai demorar um pouquinho. Ontem eu peguei acho que 20 livros, né? E aí a gente tem o mais recente deles aqui, né, seu Cláudio? Que é o Minha Santa Lucinha. Ternas Memórias do Esposo, Cláudio Berce de Souza, que é a respeito da esposa dele, a dona Lucinha, que faleceu há 3 anos, 2020, tem 2 anos, né? Tem 2 anos e 4, 5 meses. Está indo aí para 3 anos. Ela faleceu então, e o seu Cláudio, depois de quantos anos de matrimônio, seu Cláudio? Um casamento de 60 anos, um pouquinho mais. É uma história, né? Uma vida conjugal. Igual a dona Didi e o seu Noro, meus sogros. Eu fiz o livro sobre a trajetória de vida dela, claro, juntamente comigo, né, na vida conjugal, mas dela eu falo desde criança, né? Então eu fiz esse livro para deixar de lembrança as pessoas que a conheceram, que conviveram com ela, entende? É muito interessante. E esses livros, muitos deles, né, são repletos de imagens e nesse próprio aqui, que é mais pessoal, vamos dizer assim como a sua biografia, também tem muito da história de Penha ali incutido, né? Então... Tem. De qualquer forma, a gente tem que falar da história. Exato, junto, então é realmente... Eu particularmente... A história a gente faz parte dela, né? Sim. Eu particularmente que acho que a cultura deve sempre ser difundida o máximo possível. Recomendo mais uma vez a todos vocês que adquiram esses livros, além de estar valorizando, né, auxiliando, valorizando o artista, até porque ele tem mais livros no forno, né, seu Cláudio? Tem mais alguns livros aí já que já estão. Tem. Só que a gente sabe, né? O livro é papel, é caro, o custo é alto, então para incentivar até, né, também as novas produções é importante estar adquirindo as produções anteriores, e a contrapartida que vocês recebem aí ao estarem comprando o livro, os livros, né? É saberem cada vez mais e mais das raízes de vocês próprios, né? Ou para quem chegou de fora, as raízes da cidade, né? Para entender exatamente de onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Está procurando alguma passagem específica aí, seu Cláudio? O ponto culminante do livro da dona Lucinha é o seu encontro com o Papa João Paulo II, que ela recebeu a comunhão diretamente do Papa, né? Olha. Não sei se dá para colocar na tela aqui para vocês, acho que dá. Aqui, ó, Dona Lucinha ali com o Papa João Paulo II. Eu não sabia, não tinha lido ele ainda, senão eu já tinha separado para colocar na tela. É interessante, né? Ela teve uma trajetória muito bonita, assim, na vida religiosa, né? Então a gente fez todo esse registro que está nesse livro aí. Sim. Esse é o mais, repito, é o mais recente, não é o último. Tem mais, né? Esse diretamente não é um livro comercial, esse é um livro... ele não é um livro que está à venda, ele é mais para... Não, é só para presente. Para a família, né? E o seu Cláudio também, que recentemente foi
agraciado aí com o nome dele, o sobrenome dele, num prédio, né, de uma construtora aqui de Penha. Também vai ter um home club, né, que vai levar o nome dos Berce. O Berce Home Club. Vai se chamar Berce. Olha, É. vocês têm noção, porque tem muita gente também que não se atina para o valor que o senhor deixa nesses livros aqui para a população, né? E a construtora, ela acabou tendo essa visão de homenagear, que a cultura, né, seu Cláudio, via de regra, ela não tem, nem por grande parte da população não tem. Esse vai ser um empreendimento muito interessante da Roga Empreendimentos, né? Uhum. Que ela tem várias construções aqui no município, Pissarra, Barra Velha, nosso litoral aí. Sim. Então... E aí tem mais isso, além de tudo, né? Mas também, seu Cláudio, como já falou... Vai ficar aqui na Avenida Eugênio Krause, né? Sim, próximo ali onde era muito bonito. Onde era o antigo Provese, próximo ali, né? É entre os dois coques, como se diz. Sim, é mais próximo ali do outro, na né? Avenida. Bom, tem muita coisa aqui, seu Cláudio, muito livro. Acho que a gente não tem condição de passar a falar de tudo hoje, a gente já está aqui há 40 minutos. Eu também não quero tomar muito tempo do senhor aqui, mas a gente pode, de repente... também combinar uma segunda conversa aí outro dia, talvez para pegar e esmiuçar um livro desse aqui, não sei, enfim, a gente tem N possibilidades, né? Inclusive, também convidei o seu Cláudio, se ele tiver interesse em algum momento, para trazer algum material para o PEN Online que ele queira escrever e tudo mais, mas por enquanto a gente vai ficar aqui nesses pequenos trechos que a gente vai retirar dos livros, né? E trazer para vocês aí do PEN Online conhecerem cada vez mais a história de Penha. Mas claro, repito, para saber mais de verdade tem que adquirir os livros, e a gente vai deixar o endereço do seu Cláudio e também o telefone dele para que vocês entrem em contato e saibam como adquirir o livro diretamente com o artista, né, seu Cláudio? Eu tenho muitos livros esgotados, né? Da minha safra, como se diz, eu devo ter pelo menos uns 20 títulos disponíveis, tem, bastante livros ainda, mas a metade está realmente esgotada, né? Então hoje, para a gente fazer novas edições, é muito complicado, porque comercialmente o livro hoje está meio para baixo, como se diz, né? Hoje a internet absorveu muito. Hoje você com o telefone celular na mão tem acesso à literatura em geral, né? Se bem que os meus livros eu não coloquei nas redes sociais, não, né? Eu acho assim que o livro impresso ele é mais precioso, ele é mais, né? Então é mais amigo, como se diz, é mais companheiro. Sim. Né? E a gente vai deixando, né? Vai deixando o endereço, o telefone ali para quem quiser adquirir, entrar em contato diretamente com o seu Cláudio, né? Ô, seu Cláudio, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, primeiro, por ter aceitado vir aqui prontamente conversar com a gente aqui no nosso estúdio. E ficou muita coisa para trás que a gente não tem tempo hábil, né, de falar. A gente pode vir outras vezes para dar novas informações, aquela coisa toda. Sim. E também agradecer mais uma vez também por ter cedido, né? A gente está tirando pequenos trechos aqui dos livros dele e está colocando isso no PEN Online, né, algumas vezes por semana, para levar as informações, né, da história para as pessoas e incentivar a leitura, incentivar as pessoas a buscarem pela história do município, né, que é imprescindível até para ajudar a visualizar um futuro, né, seu Cláudio, porque entendendo melhor a história a gente consegue levar a cidade para um futuro melhor, né, sem dúvida nenhuma. Eu passei a me interessar pela história de Penha, de toda a nossa região, desde quando ela se tornou município. Naquela época, o historiador e escritor José Ferreira da Silva, que mais tarde veio a ser prefeito de Blumenau, mais tarde não, ele foi prefeito de Blumenau até antes de escrever esse livreto sobre o município de Penha. Ele foi prefeito na época de 1950, por ali. E o livro que ele escreveu sobre Penha, um livreto, uma brochurazinha, foi em 1958, quando Penha passou ao município. E eu fui o maior articulador desse livrinho dele, distribuí, enfim, foi assim um propagandista. E
achei interessante, porque naquela época ele já se interessou pela nossa região. Hoje tem muita gente interessada a falar sobre Penha, entende? Até alguns exageram, mas tudo é válido. O importante é que vale, né? Importante E eu jogar então me preocupo com a história e não quero fugir às datas, né? As datas são primordiais. Né? Sim, sim. Então, mas para escrever sobre Penha hoje não tem como escrever sem ler isso aqui tudo primeiro, né, seu Cláudio? Porque tem muita fonte aqui. Não, eu fui buscar bases né, e dá sentido a história também, né? Tá. Exatamente, porque toda a história para ser contada tem que ser bem pesquisada, igual ao jornalismo, né? Tem que ser sempre bem pesquisado para não... Agora, ainda mais nesse tempo de fake news que a gente vive, né? Fake news a rodo aí. E mais importante do que nunca é conhecer a nossa própria história. E tem uma coisa, através do meu trabalho, eu tenho proporcionado também oportunidades a muitos outros que se tornaram escritores aqui na Penha. Sim. Quer dizer, nós temos escritores aqui como a Iria Schneider, o Jaime da Luz, né? Que ela é da Prainha de São Miguel. Tem a Sarita, tem vários que o Haroldo Rosa, que trabalharam sobre a nossa história, aquela coisa toda, e eu tive a oportunidade de prefaciar praticamente todos os autores daqui, que são bastante. A nossa Academia de Letras tem o privilégio também de contar com escritores, né? Porque a nossa academia ela congrega jornalista, professores, não é somente escritor. Mas uma vez que fazem parte da cultura, da literatura, então tem acesso à academia. Sim. E eu, então, estou muito satisfeito por ter participado aqui desse momento e quero dizer também que a nossa academia está muito bem, entende? Eu sou detentor da cadeira número 3, fundador, né? E eu tenho muito orgulho disso, ou seja, é um prazer. Obrigado, Alex. Imagina, não tenho que agradecer, não. Eu que agradeço. Acho que todo o público agradece muito, né? Então, a qualquer momento a gente está por aí batendo mais um pouquinho. A gente recombina mais para falar mais sobre... Porque ficou muita coisa de fora hoje que realmente não teria tempo hábil, né, seu Cláudio? Não é possível falar de tudo, né? Exatamente. Tem assunto para mais de metro. Cada livro tem a sua história, tem o seu motivo, tem o seu momento. Entende? Então eu agradeço mais uma vez a todos os nossos espectadores, né? Sim. Que aqui é uma mistura de leitor, espectador, com rádio, com tudo, televisão, enfim. Estou muito feliz por isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até qualquer outra oportunidade. Tá certo. Obrigado, senhor, mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui então. Bate-papo em online dessa quarta-feira, né? Fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, nós temos o programa Bate-Papo Penha Online com o secretário de Assistência Social de Penha, o Sérgio de Mello, e com o comandante da Polícia Militar de Penha, o capitão Iglesias, para falar sobre a questão dos moradores de rua aqui em Penha, né? A situação dos andarilhos aqui, tão falada problemática, né? Obrigado mais uma vez a todos vocês aí pela audiência e a gente volta amanhã às 8 da noite com mais Bate-Papo Penha Online. Seu Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Vamos tomar um café agora. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.